Boa noite, seja muito bem-vindo ao evento PJ Calc Simplificado. Se você é advogado, contador, bacharel em Direito ou quer aprender uma habilidade que pode abrir uma nova fonte de renda, essa aula foi feita para você. Eu sou a Aline Borges e hoje eu quero te mostrar um caminho muito mais simples do que a maioria imagina para fazer cálculos no PJ Calc com segurança. Não é sobre decorar o sistema, não é sobre virar especialista em informática, é sobre conseguir olhar para um cálculo e no final ter tranquilidade para dizer: esse resultado está certo. Porque talvez você já tenha vivido uma dessas situações, você passa um tempão fazendo um cálculo, chega no final, olha aquele valor e pensa: será que eu fiz certo? Ou então abre o PJ Calc, vê aquela quantidade enorme de campos e fecha o programa achando que aquilo não é para você. Ou talvez você nunca nem tenha aberto o sistema, porque sempre ouviu que era complicado demais. Se você se identificou com qualquer uma dessas situações, fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar um jeito muito mais simples de entender a lógica do PJ Calc. O sistema deixa de te assustar quando você entende essa lógica. Mas antes de eu abrir o programa, eu quero que você veja uma coisa, porque eu poderia passar a próxima hora dizendo que esse método funciona. Só que eu prefiro que outras pessoas contem isso por mim. Quer ver isso na prática? Olha só o depoimento da doutora Adriane. Ela é advogada trabalhista e antes ela nem sabia por onde começar no PJ Calc. Olá, eu me chamo Adriane, sou advogada trabalhista e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência com o método. Antes de eu conhecer esse método, eu mal conseguia inserir os dados no programa PJE. Após conhecer esse método, e graças a esse método, eu aprendi a fazer cálculos judiciais e hoje tenho seguranças nos meus próprios cálculos. E olha agora o Dr. Antônio Augusto, que tem mais de 20 anos na estrada na área trabalhista e ainda assim tinha dificuldade na hora de pegar um cálculo que chegava errado no escritório e corrigir ou consertar com segurança. Olá, meu nome é Antônio Eliseu, eu sou advogado e milito na área trabalhista há 20 anos. Antes de conhecer o método da Aline, a gente não conseguia fazer ajuste nos cálculos. Embora eu tenha confiança na pessoa que elabora os meus cálculos, a gente sempre confere. Agora, depois que a gente aprendeu a fazer o cálculo por meio do método da Aline, eu consigo consertar o cálculo eventualmente equivocado. E tem também o Luiz. Ele trabalha na Justiça do Trabalho, ele é serventuário, aprendeu a usar o PJ Calc seguindo esse método, do jeito certo, sem ficar na tentativa e erro. Olá, meu nome é Luiz, sou funcionário da Justiça do Trabalho e eu queria compartilhar com vocês que o método da doutora Aline Borges me ajudou a entender o PJ Calc de forma simples e eficiente. É uma maneira bem didática de aprender. E antes que você pense: mas isso só funciona para advogado, olha o depoimento da Liniane. Ela não é da área e mesmo assim já consegue fazer liquidação de cálculos trabalhistas usando esse passo a passo. Eu me chamo Liniane e no momento eu sou estudante de gestão financeira. Apesar de não estar dentro da área da advocacia, eu conheci o PJ Calc e foi através do PJ Calc que eu conheci o método da Aline Borges. É um método super eficiente, super didático, de fácil aprendizado. Através da Aline, eu pude perceber que mesmo eu não sendo uma advogada, mesmo eu não sendo uma contadora formada, eu poderia sim entregar aos advogados uma liquidação, um cálculo trabalhista perfeito, com eficiência, com rapidez e com a segurança, tanto da parte do advogado quanto a minha parte. Qualquer pessoa consegue aprender a fazer o PJ Calc. Percebe uma coisa, são pessoas completamente diferentes. Cada uma delas começou de um ponto, mas todos tinham uma coisa em comum. Nenhuma delas nasceu sabendo usar o PJ Calc. Aliás, nem eu. Elas aprenderam.
E isso faz toda a diferença. Talvez agora esteja passando uma pergunta na sua cabeça. Tá, Aline, isso realmente serve para mim? Eu gosto dessa pergunta porque durante muito tempo eu também achei que algumas pessoas simplesmente levavam mais jeito para cálculos do que eu, inclusive. E hoje eu penso completamente diferente. Eu acredito que praticamente qualquer pessoa consegue aprender, desde que tenha um caminho claro. Porque o problema nunca foi falta de inteligência. O problema sempre foi aprender tudo fora de ordem, bagunçado. A maioria das pessoas faz exatamente a mesma coisa. Abre o programa, começa a clicar, preenche um campo ali, olha outro ali, procura um vídeo no YouTube, volta, mexe de novo, até que chega num resultado. Só que o problema não é chegar num resultado, o problema é confiar nele. E quando você não confia no cálculo, você também não consegue defender aquele cálculo, nem para o cliente, nem para o juiz e nem para você mesmo. E foi justamente por perceber isso que eu comecei a organizar tudo de um jeito muito mais simples. Mas antes de eu mostrar esse caminho, eu preciso te contar por que isso se tornou tão importante para mim. Porque quando eu entrei na faculdade de Direito, meu plano era completamente diferente. Eu queria trabalhar com direito criminal. Inclusive, eu estagiava numa penitenciária. Só que a vida resolveu mudar meus planos. No fim da faculdade, eu fui trabalhar no escritório que atuava em direito do trabalho. Foi lá que apareceu uma oportunidade que naquela época eu nem imaginava o tamanho que teria. Eu comecei aprendendo cálculos trabalhistas do jeito mais tradicional possível, bem raiz. Papel, caneta, conta, conferência, calculadora, tudo manual. Com o tempo eu fui assumindo cada vez mais essa responsabilidade, primeiro dentro do escritório, depois outros advogados começaram a me procurar, e quando eu percebi, os cálculos já tinham virado uma parte importante da minha rotina, só que eu não fazia ideia da mudança que estava prestes a acontecer, porque foi justamente aí que apareceu o PJ Cálculo. E para ser bem sincera, a minha primeira reação foi exatamente a mesma que muita gente tem hoje. Não quero mexer nisso. Durante muito tempo, eu trabalhei usando programas pagos, como muita gente na área. Eu testei várias ferramentas, eu pensei em criar um programa, algumas funcionavam melhor, outras nem tanto, até que surgiu o PJ Cálculo. E, curiosamente, gratuito. Só que sabe quando você está acostumado com o jeito de trabalhar e não quer mudar? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu já fazia muitas liquidações, já tinha uma rotina, já tinha um volume de trabalho. Parar tudo para aprender um sistema novo parecia perda de tempo. Então, eu fui adiando. Depois eu aprendo. Quando sobrar um tempo eu vejo isso. Só que se depois acabou chegando de um jeito que eu não esperava. Naquela época, eu fazia liquidações para muitos advogados. Aliás, eu ainda faço, né? Uma dessas advogadas me enviava 3, 4 processos por semana para eu liquidar. Era um trabalho constante, com uma renda constante. Até um dia ela me ligou e disse: olha, Aline, o juiz determinou que os cálculos agora têm que ser feitos no PJ Cálculo. E eu simplesmente não sabia usar. Sabe qual foi o resultado? Ela mandou para outra pessoa. Eu perdi uma cliente. Na hora, o que mais doeu não foi o dinheiro. Mentira, foi sim. Foi perceber que eu estava deixando de trabalhar, não porque eu não sabia fazer cálculos, porque eu sempre soube, mas porque eu não sabia usar uma ferramenta. Depois, a dor financeira, ela é óbvia. Foi ali que a ficha caiu. Aprender o PJ Cálculo deixou de ser uma escolha. Virou uma necessidade. Porque quando o problema bate no bolso, a gente para de adiar. Foi aí que eu decidi aprender de verdade. Eu comecei a estudar o sistema, errando, voltando, testando, até que uma coisa chamou minha atenção. O problema nunca tinha sido o PJ Cálculo. O problema era a forma que umas pessoas aprendiam ou me ensinavam. Muita coisa se repetia, existia uma lógica. Quando você entendia essa lógica, o sistema deixava de parecer complicado. Pouco tempo depois, eu consegui recuperar essa cliente. Aliás, essa semana eu fiz 3 cálculos dela, né? Naquele processo, eu também tive uma vantagem muito importante. Eu aprendi com alguém que realmente conhecia o programa. E foi justamente aí que eu percebi uma coisa que mudou completamente minha forma de trabalhar. O erro quase nunca está em clicar.
O erro está em entender a sequência. No começo, eu também achei que bastava preencher campos. Então, assim, meu primeiro contato com o PJ Calc, eu coloquei os dados, achei que intuitivamente dava, e o cálculo deu 0, porque o PJ Calc não funciona no tentativa e erro, ele funciona por lógica. E essa lógica que mais tarde eu transformei em método. Pouco tempo depois eu descobri outra coisa que ninguém comenta. O maior risco de um cálculo nem está dentro do PJ Calc, ele está antes de abrir o programa, está na interpretação da sentença, porque o sistema faz exatamente aquilo que você manda. Mas se você interpretar a sentença de forma errada, o cálculo também vai sair errado. Mesmo que o sistema funcione perfeitamente, e foi por isso que eu criei um jeito muito mais simples de organizar essa leitura antes mesmo de começar qualquer cálculo. Quando eu sigo sempre a mesma sequência, eu primeiro entendo exatamente o que precisa ser calculado e depois é que eu vou para o sistema. Isso evita esquecer verbos, aliás, eu até anoto. Evita lançar informações erradas e principalmente evita aquela insegurança no final. Daqui a pouco eu vou abrir, vou mostrar exatamente como é que isso funciona aqui para vocês, porque depois que essa metodologia ficou pronta, eu comecei a revisar cálculos de outros profissionais e aí aconteceu uma coisa curiosa. Eu comecei a encontrar exatamente os mesmos erros que eu cometi quando estava aprendendo. E não eram erros enormes, pelo contrário, eram pequenos detalhes. Uma configuração, um índice, uma interpretação, coisas que pareciam simples, mas que mudavam completamente o resultado. E quando o cálculo muda, quem perde dinheiro? O cliente. Só que muitas vezes o advogado, afinal de contas, o advogado ganha no horário do cliente. E o mais preocupante é que ninguém percebe isso. Acha que o cálculo está certo. Foi vendo essa situação se repetir tantas vezes que eu decidi organizar tudo em um método. Porque aprender isso presencialmente é raro. E os materiais que existem normalmente complicam muito mais do que ajudam. Então, você já deve ter visto explicações do tipo, basta configurar as incidências, parâmetros, reflexos, mas ninguém mostra exatamente onde clicar, gente. Nem explica por que aquilo muda o resultado. E é justamente aí que a maioria trava. Antes de eu mostrar os 3 pilares do método, existe uma coisa importante que você precisa entender. O PJ Calc não é apenas um programa. Ele é obrigatório na Justiça do Trabalho para os servidores e para os peritos. O sistema tem evoluído e ele tentou ser obrigatório para os advogados em gerais, mas atualmente não é. Então, uma coisa ficou muito evidente. Na prática, cada vez mais vários magistrados trabalham com o PJ Calc como obrigatório. Isso muda completamente o mercado, porque aprender o sistema deixou de ser apenas diferencial. Tem se tornado uma competência profissional. Hoje o advogado ainda pode apresentar cálculos feitos em outros programas, né? PDF e tal. Mas existe uma consequência prática disso. Alguém, no caso o serventuário da Justiça, precisa converter aquele cálculo para o PJ Calc antes que o processo continue. Isso significa retrabalho, mais tempo, mais demora. Por isso que eu sempre digo, aprender o PJ Calc não é apenas acompanhar uma tendência, é facilitar o andamento do processo e entregar um trabalho que conversa com a realidade da Justiça do Trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse servidor da vara, qual processo você analisaria primeiro? Aquele que já chega pronto, organizado, com sistema, ou aquele que ainda exige retrabalho? A resposta parece bastante óbvia. E é exatamente isso que eu observo na prática. Cada vez mais, juízes pedem que os cálculos sejam apresentados. O juiz não pede, né, gente? Na minha região, isso acontece com muita frequência, mesmo quando a regra ainda permite outras opções. Por isso, eu acredito que aprender PJ Calc não é acompanhar uma mudança, é se preparar antes que essa mudança passe a ser obrigatória para todo mundo. Existe uma oportunidade enorme hoje para quem realmente domina cálculo trabalhista, e eu faço questão de destacar a palavra realmente, porque aprender a clicar no PJ Calc, qualquer vídeo da internet ensina.
Agora, interpretar corretamente uma sentença, entender quais verbas entram, quais reflexos existem, o que pode, o que não pode ser lançado, isso é outra história. E é justamente aí que existe uma enorme diferença entre simplesmente operar um sistema e entregar um cálculo que pode ser defendido tecnicamente. Hoje eu vejo uma situação que sinceramente me preocupa. Começaram a surgir cursos ensinando pessoas que nunca tiveram contato com o direito do trabalho a simplesmente preencher o PJ Cálculo. E o resultado aparece depois. Liquidações erradas, sentenças interpretadas de forma equivocada, clientes deixando dinheiro na mesa, advogado perdendo dinheiro. E o advogado nem percebe, porque ele confia nesse profissional que ele contratou. Isso cria um problema enorme, porque quando o cálculo está errado, quem perde dinheiro pode ser o cliente, mas quem perde a credibilidade é o advogado. Agora, olha o outro lado. Quando você domina a interpretação e cálculo, você deixa de depender da sorte. Você consegue conferir um cálculo terceirizado. Você consegue identificar erros, impugnar cálculos. Você consegue defender o valor que você apresentou. Isso muda completamente a segurança com que você atua. E talvez agora você esteja pensando, tá bom, Aline, mas então só advogado consegue fazer isso, aprender isso. Na verdade, não. Eu gosto muito do exemplo da Ana Carolina, justamente por isso. A Ana não é advogada, ela não é contadora, ela é psicóloga, mas existe uma diferença importante. Ela não aprendeu simplesmente preencher PJ-Cal, que ela aprendeu primeiro a interpretar, depois aprendeu a calcular, para só depois ir para o sistema. É por isso que ela consegue trabalhar hoje com cálculos, não porque decorou botões onde clicar, mas porque entendeu a lógica por trás deles. Vem comigo ver o depoimento dela. Olá, me chamo Ana Carolina, sou psicóloga de formação, trabalho na área de psicologia e há algum tempo, através de um amigo meu, eu conheci esse método que a doutora Aline ensina sobre o PJ-Calc e através dele eu venho fazendo uma nova renda extra no meu mês, né? Então, através dele eu faço cálculos para alguns advogados, para alguns contadores, faço conferência de cálculos, é um método simples, né, de aprender, qualquer um pode fazer. Então, ele vem complementando a minha renda mensal, tiro uma renda extra de uns R$3.000. Então, para você que está pensando em ter uma renda extra, acho que esse método é super interessante, né? Super simples de aprender, vale a pena o investimento e há um grande retorno, né? E você pode trabalhar de qualquer lugar. Percebe como isso muda completamente a conversa? O problema nunca foi a profissão da pessoa. O problema sempre foi o caminho que ela percorreu. Quem aprende primeiro a quicar, normalmente trava quando aparece uma sentença diferente. Quem aprende primeiro a interpretar, consegue lidar até com processos que nunca viu antes, coisas cabeludas, diferentes. E foi exatamente essa diferença que permitiu a Ana construir uma renda extra. Da mesma forma que permitiu a muitos advogados deixarem de depender completamente de terceiros para conferir seus próprios cálculos. Eu mesma vivo isso todos os dias. Recentemente eu fechei um contrato com um advogado de um sindicato em Fortaleza de Minas que não fazia cálculos e não usava o PJ-Calc. Somente esse contrato me rendeu mais de R$34.000 em honorários. E esse valor não aconteceu porque eu descobri alguma fórmula secreta. Aconteceu porque existe uma demanda enorme por profissionais que entregam segurança. Hoje o mercado não procura alguém que sabe abrir o PJ-Calc. Procura alguém em quem seja possível confiar. E confiança nasce quando existe método. Foi justamente dessa necessidade que surgiram os 3 pilares que eu vou mostrar agora. Depois de mais de milhares de cálculos, eu descobri uma coisa. Os melhores calculistas não são aqueles que conheciam mais botões, os campos. São aqueles que conseguem olhar para uma sentença e enxergar um cálculo antes mesmo de abrir o computador. Foi daí que nasceram os 3 pilares. Eles não surgiram numa sala de aula, eles surgiram errando, corrigindo, refazendo, até entender o que realmente fazia diferença. E agora eu vou mostrar isso para você. O primeiro pilar é justamente onde quase todo mundo começa errado, né?
Interpretação inteligente. Antes de abrir qualquer sistema, existe uma pergunta. O que exatamente eu preciso calcular? Pode parecer simples, mas é aqui que muitos erros começam. Quando você aprende a interpretar corretamente a sentença, você deixa de alimentar o sistema no automático. Passa a entender por que cada verba entra, porque algumas geram reflexo, porque outras não entram. E quando isso fica claro, todo o restante do cálculo começa a fazer sentido. O segundo pilar é o lançamento otimizado. Depois que você sabe exatamente o que precisa calcular, aí sim faz sentido abrir o PJ Calc. E aqui acontece outra mudança importante. Você para de trabalhar por tentativa e erro, porque existe uma sequência, uma ordem, um jeito muito mais lógico de alimentar o sistema. E isso reduz retrabalho, evita inconsistências e principalmente evita aquela sensação de que qualquer clique pode estragar tudo. Foi essa organização que fez o PJ Calc deixar de ser complicado para mim, né? O terceiro pilar é a validação final. Na minha opinião, é aqui que nasce a verdadeira segurança. O PJ Calc nunca interpretou uma sentença, nunca vai interpretar. Isso continua sendo responsabilidade do profissional calculista. Por isso, eu nunca termino o cálculo apenas olhando o valor final. Eu confiro, comparo, valido, analiso. E essa etapa que transforma um cálculo em um trabalho que você consegue defender tecnicamente, sem medo, sem insegurança e principalmente sem depender da sorte. Quando esses 3 pilares passaram a fazer parte da minha rotina, minha postura profissional mudou completamente. Hoje eu não trabalho mais com ansiedade, eu trabalho com estratégia. Quando faz sentido, eu apresento os meus cálculos no último dia do prazo, porque eu sei que tem muita gente que não sabe fazer, né? Daí, o que acontece? Eu deixo para depois, porque às vezes o cálculo da parte contrária é melhor que o meu. Então, eu posso analisar todos os cenários antes de decidir. Quem trabalha com processo sabe, tem interpretações diferentes da mesma sentença. E quando você domina os cálculos, você consegue avaliar tudo isso com muito mais segurança. Essa tranquilidade não vem da experiência apenas, ela vem de método. E agora eu vou sair da teoria, né? Porque explicar é importante, mas ver acontecendo aqui na prática é muito melhor. Eu vou abrir um PJ Calc aqui com vocês, nós vamos calcular, vamos interpretar e calcular, e você vai perceber isso enquanto a gente está fazendo, exatamente onde entram os 3 pilares que eu acabei de explicar. Você não vai apenas assistir alguém preenchendo campos, você vai entender porque cada decisão muda o resultado final e por que isso faz toda a diferença. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, primeiro, eu estou compartilhando aqui a tela do PJ Calc. O meu PJ Calc já está aberto, mas a gente vai começar juntos do zero. Então, a primeira parte é clicar em criar novo cálculo. E como eu disse, antes de pensar em PJ Calc, antes de abrir, antes de clicar, exceto essa tecla que é criar novo cálculo, a gente tem que trabalhar com a nossa sentença. Então, eu trouxe uma sentença aqui que nós vamos trabalhar juntos. E vocês vão ter acesso a essa sentença porque eu vou disponibilizar ela, né? Está disponível aqui no evento para vocês acompanharem junto. A gente vai liquidar essa sentença inteirinha, juntos. E vocês vão ver como é que é a interpretação dessa sentença, depois o lançamento dela toda no PJ Calc e a validação final. Para quem não conhece, quem não é da área, a sentença é composta de 3 partes, né? Ela tem o relatório, que é onde o juiz fala quem entrou com a ação, quem se defendeu, quais provas foram produzidas. Tem a parte da fundamentação, que é que de fato a pessoa que entrou, que chama de reclamante, conseguiu provar em face do reclamado. E a parte dispositiva, que é a partezinha final, onde ele diz o que ele condenou a parte reclamada. Eu vou direto na parte final, porque a gente vai ler essa parte para saber exatamente o que a pessoa ganhou, certo? Aqui, ela ganhou tudo.
Julgo procedente, em parte, todos os pedidos formulados. Mas essa sentença especificamente, ela fala que as verbas estão no corpo da sentença. Às vezes isso não acontece, às vezes acontece de vir aqui exatamente o que foi deferido. E é por isso que eu vou lá para o final sempre. O que essa pessoa aqui ganhou? Ela ganhou o seguinte. Ela entrou com a ação e ela não recebeu os salários finais do contrato. Então ela ganhou salários retidos e saldo salarial, como a gente pode ver aqui, que a empresa não estava pagando. Além disso, e fundo de garantia, né? Além disso, ela ganhou a rescisão desse contrato. Então, ela ganhou das verbas rescisórias, que a gente conhece como sendo 13º, férias, aviso prévio. Além disso, pelo não cumprimento, o fundo de garantia correspondente a todas essas verbas, e pelo não cumprimento do pagamento dessas verbas, ela ainda ganhou as multas do 467 e do 477 da CLT. A multa do 477 é o valor de um salário mínimo, um salário dela. E a multa do 467 é o valor de 50% de todas as verbas que ela não recebeu. Além disso, pelo não pagamento dessas verbas, ela ganhou uma indenização por danos morais, no valor de R$5.000, tá? E aonde que está isso aqui na minha sentença? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Tá aqui, ó. Eu vou ler junto. A reclamante, tarará, tarará, e aqui logo em seguida o juiz diz. Assim, diante da ausência ou comprovante de pagamento, defiro o pagamento dos salários retidos referente aos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, bem como 17 dias de saldo de salário. Depois, onde que estão as verbas rescisórias? Tá aqui, verbas rescisórias e obrigação de fazer. Aviso prévio indenizado, 13º, além disso, férias proporcionais e pagamento de 40% do FGTS. FGTS todo do período que ela não recebeu. Aqui as multas do 467 e 477. Vocês estão vendo aqui comigo, eu estou passando a sentença, né? E aí, no final, indenização por danos morais no valor de R$5.000. Como que eu faço? Eu tiro as informações todas dentro de um rascunho, para eu poder seguir e não esquecer nenhuma. Então, como vocês podem ver, eu tirei as informações, eu coloquei o número do processo, o reclamante, o reclamado, todas as verbas que ela ganhou, porque daí eu sigo esse roteiro, não tem perigo de eu esquecer nenhuma verba. Agora a gente vai lançar tudo lá no PJ Calc. Primeiro, o número do processo, que para vocês vai estar fechado, mas para mim eu vou colocar aqui. O PJ Calc, se você não colocar um número de processo, ou você não coloca nenhum número, ou você coloca o número de um processo real. Senão ele não gera aqui os dados do processo para permitir que a gente faça o cálculo, né? Então, eu estou colocando aqui os números, vocês estão vendo comigo a tela, o número do processo e os dados todos. Eu vou chamar o reclamante de reclamante. Então, para eu não falar o nome, né? Advogada eu vou chamar de Aline, né? Até porque eu fui advogada nesse processo. E o reclamado eu vou chamar de reclamado. Aí eu vou colocar os dados. Os dados eu tirei desta sentença que nós estamos fazendo. É do estado de São Paulo, que é meu estado. O município é um município de Aparecida. Eu estou preenchendo aqui junto com vocês. Se vocês estiverem fazendo junto comigo, a gente está fazendo junto. No final, a gente vai ter o mesmo resultado. A admissão foi... ela entrou no contrato dia 23 de setembro de 2024. E ela foi demitida dia 17 de março de 2025 e eu ajuizei essa ação dia 22 de julho de 2025. A limitação do cálculo não é necessária porque não é maior, porque o período foi exatamente do contrato que ela ganhou. Na verdade, eu gosto de limitar. Só que para que serve? Porque às vezes o que você vai ganhar é muito pouco ou um período muito curto,
Às vezes eu ponho a prescrição dentro dessa limitação do cálculo, ou seja, na verdade, o período imprescrito dentro dessa limitação do cálculo. Então, eu vou repetir aqui os dados: 23 de setembro de 2024, data final 17 de março de 2025. E aqui eu vou preencher a maior remuneração, que na verdade foi a última remuneração dela, né? 1.640. Por que eu não vou preencher a última remuneração? Porque, nesse caso aqui, eu até poderia preencher. Só que, em regra, o PJCalc replica a última remuneração para o contrato inteiro. E, muitas vezes, o reclamante teve uma evolução salarial. Então, eu não tenho o hábito de preencher essa. Eu preencho a maior remuneração. Só para vocês saberem, né? Eu vou salvar esses dados e agora a gente vai começar a inserir as informações. Essa reclamante, ela trabalhou o contrato inteiro apenas com o mesmo salário. Então, a gente vai lançar o histórico salarial, por quê? Porque não houve depósito do fundo de garantia. Então, como não houve depósito do fundo de garantia do contrato inteiro, é aqui que eu vou lançar o fundo de garantia. Então, eu vou colocar evolução salarial, que na verdade foi o mesmo salário todo o tempo. E aqui eu marco a incidência no FGTS. Por quê? Primeiro eu vou colocar os valores para vocês verem como é que vai ficar. Então, foi 1.640. Eu vou clicar aqui no mais e o campo de competência é competência inicial, setembro de 24, competência final, março de 25. E aí, eu vou clicar aqui e olha só como é que vai acontecer. Quando eu clicar em FGTS, ele vai aparecer uma linha ao lado, que é incide FGTS. Por quê? Porque nesta liquidação, eu estou apurando FGTS também nessas verbas, porque não foram depositados. Supondo que houvesse depósitos parciais, eu desmarcaria no incide e marcaria no FGTS recolhido, tá? Para poder ele apurar somente aquilo que é devido. E eu vou salvar. Aí, eu vou para um outro ponto que é FGTS. Aqui nesse campo, eu estou de frente com o computador da minha esquerda. FGTS para apurar multa de 40%. Então, eu tenho que clicar aqui em multa de 40%. Apenas salvar, porque agora o meu cálculo já vai gerar os valores de multa. Sobre tudo que eu calcular, vai ter multa de 40% do FGTS. Porque foi uma rescisão contratual sem justa causa, certo? Agora a gente vai em verbas e eu vou colocar todas as verbas que ela ganhou. Ela ganhou aqui o 13º, as férias, o aviso prévio, ela ganhou indenização por dano moral, ela ganhou a multa do 477 e eu já vou mostrar para vocês aonde que fica a multa do 467 aqui no PJCalc, porque ele fica num lugarzinho diferente. Além disso, ela ganhou salário retido e saldo de salário. Então, eu escolhi aqui, eu cliquei em todas as verbas que eu vou apurar. E aí eu vou salvar. E agora a gente vai checar cada uma delas. Isso daqui a gente está tratando aqui do nosso lançamento otimizado. Então, eu já selecionei todas as verbas seguindo o meu roteiro. E agora a gente vai fazer exatamente as verbas de forma que, se eu clicar aqui e regerar, ela já vai gerar para mim tudo o que eu estou apurando. Aqui nesse verdinho você vê parâmetros da verba. Quando a gente clica nele, a gente não mexe em nada. Por quê? Porque o PJCalc já vem configurado. É uma parcela fixa, calculada, com incidências. Ele está usando o histórico salarial, então ele está usando a evolução salarial. Ele tem o valor aqui do cálculo e do contrato inteiro, porque ela nunca recebeu essa parcela. Se eu clicar aqui em ocorrências da verba, a gente vai ter 3/12 referente ao ano de 2024 e 4/12 referente ao ano de 2025, que é janeiro, fevereiro, março, certo? Então, a gente vai salvar. Além disso, a gente vai no aviso prévio, que vai estar as mesmas informações.
É uma parcela fixa, calculada, incide só FGTS porque é indenizado. Na verdade, há discussões de que nem FGTS incide, né? Mas eu entendo até que esse incide FGTS ainda quando ele é indenizado. Eu mandei para vocês uma tabela de incidências, né? Quem está participando da aula aqui teve acesso a esse material de forma gratuita. E lá tem tudo que incide, tudo que não incide, né? E aí também é sobre a maior remuneração, que é o último salário dela, e aqui a gente vai salvar. Aí tem as férias. As férias vai ter exatamente isso. 7/12. Por quê? Porque a gente está calculando as 4 do ano de 2024 mais as 3 do ano de 2025. Então, 7/12 de férias. Bom, agora a nossa indenização por dano moral. A gente vai no parâmetro da verba, ela não tem nenhuma incidência, e aqui é importante que a gente coloque como período devido apenas o último mês de trabalho. Por quê? Porque, veja só, se a gente colocar o período completo, ele vai gerar o mesmo valor todo mês. E isso vai dar um equívoco no cálculo. E aqui eu vou colocar R$5.000 no valor de danos morais que ela ganhou. Agora a gente vai na multa do 477, ele foi automático. E agora eu vou mostrar para vocês onde é que está a multa do 467. Ela está aqui, ó. Ela está, quando você clica em exibir aqui na frente da verba, ela aparece. Aí é só clicar nela. Então aqui, ó, multa do 467. Todas as verbas rescisórias houveram a multa. Acho que, salvo engano, também salário retido e saldo de salário também incide multa do 467. Vamos agora configurar o saldo de salário, os dias que a pessoa ficou sem receber o salário. Esses dias que a pessoa ficou sem receber o salário foram 17 dias. E a gente vai colocar ele exatamente aqui. Eu vou colocar cliquei aqui fora. Deixa eu ver. Aqui. 1/7/2025, para que a gente calcule somente os 17 dias. Peraí que ele tá pedindo, eu fiz errado. É 1/3/2025, eu coloquei um dia para frente. É um mês para frente, mas já corrigi. Agora vai dar certo. Ô louco, cadê o erro agora? Histórico salarial, é evolução salarial. O PJ Cálculo, ele é muito esperto, ele vai indicando pra gente aquilo que a gente esqueceu. Então, vocês viram que eu cliquei, aí eu tinha esquecido, ele foi lá, me avisou e daí eu achei o campo que eu estava esquecendo. Então, calculei o saldo de salário. Agora, a gente vai calcular os salários retidos. Os salários retidos foram do mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Vamos colocar aqui, ó, nas ocorrências. O salário retido foi, aí eu vou desmarcar, porque a gente vai querer somente, tá vendo que eu tô fazendo de uma forma diferente? Ele mandou para mim todos os salários e eu escolhi quais foram retidos. Foi retido o mês de dezembro, janeiro e fevereiro. E sobre ele incide a multa do 467. Perfeito! Nós configuramos todas as verbas que eram para ser calculadas. Eu só vou conferir o saldo de salário para a gente ver o que apareceu aqui. O saldo de salário colocou aqui também somente do mês de março de 2025, incidindo ali a nossa quantidade de multa, né, do 467. Agora nós vamos colocar honorários. Honorários para a advogada, que foi eu no caso, e o juiz fixou em 15% de honorários sobre o bruto. E o nome da advogada, Aline. Então, nós calculamos aqui, vamos colocar os honorários, e agora nós vamos colocar correção, juros e multa.
Correção, juros e multas, é bom lembrar que existe uma modulação. Até a vigência do Código Civil valia aquilo que tinha decidido o STF naquela ADC, que era IPCAE IPCAE até a data da inicial e pós a data da inicial, Selic e Receita Federal, certo? Era isso que valia naquela época. Naquela época não, até a vigência da alteração do Código Civil. O Código Civil ele foi alterado em agosto de 2024. Então, todas as ações que são anteriores a agosto de 2024 tem que combinar o que dizia o STF com o que diz o Código Civil. Nós não precisamos fazer isso, porque a nossa inicial é de 22 de julho de 2025. Então, a gente vai aplicar somente o Código Civil. E o Código Civil diz IPCA, pode ignorar a taxa negativa, e os juros é combinado aqui na fase pré-judicial, TRD, juros simples, combinado com taxa legal a partir da inicial, 27 de 2025. Perfeito. Nós acabamos de... ele tinha aqui o mesmo dia. Eu tirei aqui. Juros de taxa legal a partir de 22 de 7 de 2025. Perfeito. Agora a gente vai salvar essas informações. Deu certinho a operação realizada. E aí tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: a gente precisa voltar em verbas, precisa clicar em todas as janelinhas e precisa regerar para as informações de juros e correção serem validadas aqui dentro do sistema, né? Então, se a gente não regerar, essas informações não são validadas aqui dentro do sistema. Então, elas ficam de fora e aí dá errado. Feito isso, a gente vai para a fase que é operações liquidar. A gente fez aqui um processo inteiro, a gente liquidou uma sentença. Aliás, essa sentença minha saiu recentemente, acho que saiu mês passado. Eu, propriamente, não tinha feito essa liquidação ainda, então fiz aqui junto com vocês. Até porque o reclamado recorreu, então ainda está em fase de recurso, né? Eu vou liquidar e aí eu vou imprimir para ver qual valor, como é que ficou gerado esse cálculo, tá? Então, eu vou imprimir aqui e nós vamos ver essa planilha de cálculo, se tem alguma inconsistência. Isso é o que eu chamo de validação final. Se tiver alguma inconsistência, eu sei como voltar no PJ Cálculo para arrumar essa inconsistência manualmente. E é isso que é a parte interessante, porque se a gente confere, se a gente não confia plenamente no PJ Cálculo, a gente confia no calculista. E o calculista tem que conseguir olhar para esse cálculo e entender se ele está correto ou se ele não está correto. E é isso que a gente vai fazer agora. E vamos ver se tem alguma inconsistência, porque pode acontecer porque o PJ Cálculo falha às vezes. Por sorte, não teve uma inconsistência aqui, ó. A multa do 467 sobre o salário retido. O PJ Cálculo não calculou. Então, o que ele calculou? Ele calculou o 13º salário correto, e o 467 também, o aviso prévio, férias, 467 também, indenização por dano moral, saldo de salário correto. Apenas o salário retido, ele não calculou essa multa. Como é que eu vou fazer isso manualmente? Saber por que o PJ Cálculo não calculou? Provavelmente houve uma falha no sistema dele, que nós vamos abrir agora e verificar. O importante é saber que a gente sabe calcular essa verba manualmente. Então, a gente consegue inserir ela manualmente no PJ Cálculo. A gente vai voltar lá, vai abrir as verbas, vai abrir o salário retido para a gente... eu sei por que ele não calculou. Por que ele não calculou? Porque eu não marquei o mês da rescisão. E o PJ Cálculo ele é muito esperto.
A multa do 467, ela diz respeito às verbas rescisórias. Então, ela só faz cálculo daquilo que é rescisório. E o que o PJ Calc entende como rescisória? Aquilo que é da data da rescisão, do mês da rescisão. Como o salário retido dela foi dezembro, janeiro e fevereiro, e o mês de rescisão foi março, o valor de março, o valor referente aos dias de março, ficou lá no saldo de salário. Então, o PJ Calc, ele não entendeu que o salário retido era como verbas rescisórias também. E por isso ele não calculou. Mas o que a gente consegue fazer? Eu consigo pegar o valor, somar 1.640, na verdade eu vou usar a calculadora aqui, e o PJ Calc é ótimo, porque ele não calcula, mas você pode calcular. Então, 1.640, estou usando aqui a calculadora junto com vocês, vezes 3, vezes 50%, que é o valor da multa do 467. 2.460. Eu vou colocar manualmente o valor aqui, 2.460. Por quê? Não é porque o PJ Calc não calculou que não é devido. E é devido essa multa sobre também os salários retidos, porque são verbas da rescisão. E agora eu vou salvar. Eu clico de novo em regerar para sobrepor as informações. Então, eu inseri manualmente. Isso que é o interessante do PJ Calc, que a gente consegue manipular. Aqueles que sabem, que conseguem visualizar isso, que conseguem entender aquilo que o PJ calculou correto ou incorreto, a gente consegue manipular para inserir as informações para a gente ter certeza do cálculo. E aí, depois de inserido, eu vou liquidar novamente. Vou liquidar. Vou imprimir e eu vou mostrar para vocês que agora nós temos ali a multa do 467 sobre os salários retidos. É muito interessante porque o PJ Calc, ele não sabe interpretar, ele não sabe aquilo que é para ele fazer ou para ele não fazer. O que ele sabe é os comandos que a gente coloca. E ele sabe ler de forma bruta os comandos. Então, da forma como eu coloquei, ele não entendeu que era para calcular essa verba sobre o salário retido. Mas olha aqui, eu vou aumentar aqui para vocês verem. E a gente tem aqui salário retido e multa do 467 sobre o salário retido. Não haverá discussão sobre isso, porque, eventualmente, um perito poderia ter calculado errado, a parte contrária poderia ter calculado errado. O importante é que o calculista saiba quando o PJ Calc errar para poder corrigir esse erro. Então, vocês fizeram aqui comigo, o valor total que o meu reclamante vai receber é 23.952 e os meus honorários 4.018. No futuro, né, gente? Vocês viram aqui comigo, eu fiz na frente de vocês e com vocês, passando por todas aquelas etapas que eu falei. Interpretamos a sentença, lançamos no PJ Calc, validamos o resultado final. Mais que isso, eu mostrei para vocês que conhecer aquilo que o PJ Calc faz certo, que o PJ Calc faz errado, é importantíssimo para o crédito do cliente, né? Aqui a gente teria perdido R$ 2.596. E eu espero que você tenha percebido uma coisa. O PJ Calc não é um programa impossível de aprender. Quando existe método, ele passa a fazer sentido. Só que eu também preciso ser honesta com você. O que nós fizemos aqui hoje foi um recorte. Porque seria impossível ensinar anos de experiência, macete, técnicas, em uma única aula. Hoje eu quis te mostrar principalmente uma mudança de perspectiva, que existe um jeito muito mais simples de aprender, mas para realmente dominar cálculos trabalhistas, ganhar velocidade, segurança e conseguir defender tecnicamente aquilo que você entrega, é preciso aprofundar. E foi exatamente pensando nisso que nasceu o cálculo na prática.
Eu não criei esse treinamento para ensinar a usar um software apenas, porque software muda, atualiza, ganha novas versões. Eu criei esse treinamento para ensinar uma forma de pensar, porque aprendendo isso você consegue usar qualquer versão do PJ Calc. Porque no final das contas, ninguém contrata um calculista porque ele sabe abrir um programa. Contrata porque confia no resultado que ele entrega. O cálculo na prática é totalmente online, mas ele foi pensado para a rotina de quem realmente trabalha. Imagina que amanhã chega um processo e bate aquela dúvida sobre FGTS. Você não precisa assistir o curso inteiro de novo, você vai direto naquela aula, resolve a dúvida e continua trabalhando. Foi exatamente assim que eu organizei todo o treinamento, com uma ferramenta de consulta que continua ajudando você mesmo depois de concluir o curso. E vamos lá, para quem que ele foi criado? Primeiro, para advogados que querem parar de depender completamente de terceiros para conferir seus cálculos. Para contadores que querem ampliar a atuação profissional, oferecendo um serviço que hoje possui muita demanda. Para administradores e bacharéis em direitos que desejam atuar nessa área com método, e também para quem nunca abriu o PJ Calc, desde que esteja disposto a aprender primeiro a interpretar, depois calcular e só então utilizar o sistema, porque essa ordem faz toda a diferença. Além de aulas gravadas, você também participa dos encontros ao vivo de Tira Dúvidas. E, na minha opinião, esse é um dos momentos mais valiosos do curso, porque é ali que surgem situações reais, processos reais, dificuldades que aparecem no dia a dia. E muitas vezes, uma dúvida de um aluno acaba ajudando dezenas de outros. Você não fica estudando sozinho, existe acompanhamento, existe orientação. E isso acelera muito o aprendizado. O curso está dividido em 7 módulos, mas ele segue a mesma lógica que eu utilizo quando pego um processo novo. Primeiro entendemos a sentença, depois identificamos tudo aquilo que realmente precisa ser calculado e só então abrimos o PJ Calc. No primeiro módulo, você aprende justamente essa base, desde a instalação do programa até aquilo que eu considero mais importante, interpretar corretamente uma sentença. Porque quando essa etapa fica clara, todo o restante do cálculo acontece com muito mais segurança. A partir daí, os módulos seguem exatamente essa mesma sequência. Primeiro entender todas as verbas, depois calcular. Nunca o contrário, para daí inserir no sistema. Nos módulos seguintes, nós começamos a aplicar isso nas verbas mais comuns, que são as rescisórias, fundo de garantia, aviso prévio, terceiro, mas o objetivo nunca foi decorar regras, o objetivo é entender por que cada verbo entra no cálculo, porque quando você entende a lógica, você consegue resolver situações novas, sem depender de modelos prontos. Depois a gente avança para temas que normalmente geram mais dúvidas, né? Que são horas extras, adicional noturno, intervalos, sempre seguindo a mesma metodologia. Primeiro entendemos o raciocínio, depois aplicamos no PJ Calc. Assim, você não apenas aprende onde lançar, você entende por que aquele lançamento foi feito. Quando você termina os 7 módulos, você percebe que aprendeu muito mais do que usar um programa. Você aprendeu uma forma de pensar, uma forma de interpretar, uma forma de construir cálculos que consegue defender tecnicamente. E é exatamente isso que faz outros profissionais confiarem no seu trabalho. Só que eu quis entregar muito mais do que todo esse conteúdo principal. Por isso, o primeiro bônus trata de uma dúvida que aparece naturalmente depois que você aprende a calcular. Quanto cobrar? A advogada Marcela Brasca mostra numa aula como precificar esse serviço de forma estratégica. Porque saber calcular com segurança, né, gera segurança, mas saber cobrar transforma esse conhecimento em renda. Essa aula normalmente custaria R$ 397, mas quem entrar no cálculo na prática vai receber 100% gratuito esse bônus. O segundo bônus responde outra pergunta importante. Como conseguir clientes? O especialista Edu Olive ensina vendas consultivas voltadas para essa realidade, sem técnicas agressivas, sem pressão. A ideia é aprender a conduzir uma conversa de forma profissional,
fazendo o cliente perceber o valor do serviço que você oferece. Porque não basta dominar os cálculos, né? As pessoas precisam descobrir que você faz esse trabalho. E o resultado é objetivo. Mais contratos fechados, clientes mais satisfeitos e uma rotina mais leve, mais rentável. Essa aula normalmente custaria R$ 499, mas aqui entra também como bônus sem custo adicional. O terceiro bônus é um material que eu mesmo gostaria de ter tido quando comecei. É um guia de referência rápida. Sabe aquele momento que surge uma dúvida durante um cálculo? Em vez de procurar em várias aulas, você consulta o guia, confere e continua trabalhando. É um material simples, mas que economiza muito tempo no seu dia a dia. O valor desse guia é R$ 149, mas para você ele também será totalmente gratuito, né? O quarto bônus conversa diretamente com a realidade da advocacia trabalhista. Porque não basta fazer um excelente cálculo milionário, é preciso conseguir executar esse crédito, né? Por isso a advogada Renata Fortes mostra as principais ferramentas de pesquisa patrimonial na prática. É um conhecimento que complementa perfeitamente tudo aquilo que você aprendeu até aqui. E é riquíssimo para o advogado, porque o objetivo nunca foi apenas calcular, é ajudar você a entregar um trabalho completo. Só que atenção, esse bônus, que custaria R$ 699, será liberado somente para quem se inscrever nas primeiras 24 horas da abertura das inscrições. Aí eu tenho um bônus especial, chama Oficina Cálculo na Prática, e é para quem agir rápido. Eu preparei um bônus que, sinceramente, eu gostaria de ter tido quando comecei. Os 10 primeiros inscritos vão participar da Oficina Cálculo na Prática, que é um encontro ao vivo exclusivo comigo. Durante essa aula, eu vou mostrar o que fazer. Nessa oficina, você vai pensar comigo enquanto construímos uma liquidação real, que eu trago a vocês. Nós vamos pegar uma sentença trabalhista de um processo real, fazer todo o caminho junto, desde a interpretação da decisão até a conferência do cálculo final no PJ Cálculo. Você vai acompanhar exatamente como eu analiso uma sentença, como eu identifico as verbas, como eu decido o que entra e o que fica de fora, como eu organizo o raciocínio antes mesmo de abrir o sistema. Depois, nós vamos lançar todas as informações no PJ Cálculo, tudo junto. No final, conferir o resultado para entender se aquele cálculo realmente faz sentido. Porque eu acredito que o maior aprendizado não acontece quando alguém mostra onde clicar. Ele acontece quando você entende o que cada decisão foi tomada. É exatamente isso que você vai vivenciar nessa oficina comigo. Ao terminar esse encontro, você não terá apenas assistido mais uma aula, você terá acompanhado do início ao fim a construção de uma liquidação exatamente da forma como ela acontece na prática. E isso muda completamente a forma como você passa a enxergar os próximos processos. Como esse encontro ao vivo depende de agenda de vocês, minha, e uma participação direta, apenas 10 vagas. Por isso, esse bônus será exclusivo para os 10 primeiros inscritos no Cálculo na Prática, porque no final das contas, aprender PJ Cálculo, qualquer tutorial pode ensinar. O que transforma um profissional em referência é aprender a interpretar uma sentença e construir um cálculo que pode ser defendido tecnicamente. E é exatamente isso que nós vamos fazer juntos nessa oficina. Bom, agora você deve estar pensando, tudo bem, Aline? Quanto custa aprender tudo isso, né? Antes de responder, eu quero fazer uma reflexão com você. Ao longo dessa aula, você viu um contrato que eu recebi mais de R$ 34 mil apenas com cálculos. Mas esquece esse número por um instante, porque eu não quero que você compre esse curso pensando no meu resultado. Eu quero que você pense no seu resultado. Quanto vale nunca mais precisar entregar um cálculo com dúvida? Será que está certo? Vamos imaginar um cenário extremamente conservador. 2 cálculos por semana. Não 5, não 10, apenas 2. Considerando um valor médio de R$ 700. Isso representa aproximadamente R$ 5.600 por mês. Mas para mim existe um número que é muito mais importante, que é o número 0. 0 noites preocupado porque não sabe se interpretou corretamente uma sentença. 0 constrangimento por depender de outra pessoa para conferir um cálculo. 0 medo de aceitar um processo que envolve liquidação.
Existe uma coisa curiosa nessa profissão. Os advogados lembram de quem resolve problemas, não de quem cobra barato. Quando você entrega um cálculo consistente, você começa a ser lembrado, depois indicado, depois recomendado. A credibilidade passa a trabalhar por você, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque existe uma diferença enorme entre quem faz cálculos e quem se torna referência em cálculos. Referência não nasce porque conhece um sistema, nasce porque outros profissionais confiam no seu raciocínio. Então eu volto à pergunta: quanto vale essa segurança? Quanto vale olhar para uma sentença sem pensar, putz, vou ter que precisar mandar isso para alguém? Quanto vale poder conferir um cálculo antes que o seu cliente perca dinheiro? Quanto vale construir uma reputação baseada em segurança técnica? O PJ Cálculo continua evoluindo, a Justiça do Trabalho caminha nessa direção, cada vez mais profissionais precisarão dominar esse sistema. A única dúvida é, você prefere aprender agora, com método, ou aprender depois, na pressão? Porque a mudança não pergunta se estamos prontos, não perguntou para mim, né? Levando tudo isso em consideração, metodologia validada, possibilidade real de renda, 2 anos de acesso, mais de R$2.000 em bônus, o valor que você leva aqui passa com folga de R$8.000. Mas enfim, o valor original do curso Cálculo na Prática é R$2.000. Mas quem participou dessa aula não vai pagar esse valor, porque eu quero facilitar a entrada de quem realmente decidiu dominar essa área. Hoje você entra por 12 parcelas de R$103,11, ou R$997 à vista. Eu gosto que esse curso não foi criado para ser um custo, ele foi criado para se pagar. Com 2 cálculos básicos, o investimento retorna. A partir daí, o conhecimento continua com você. Ainda ficou com dúvida? Então eu assumo o risco. Você tem 15 dias. Assiste às aulas, entra no sistema, faça cálculos, veja se o método faz sentido para você. Se entender que não era o que você procurava, basta pedir o reembolso. Simples assim. Nesse momento, você já sabe exatamente o que está comprando. Você conhece o método, conhece os módulos, conhece os bônus, conhece a garantia, conhece a minha didática. A única decisão que falta agora é a sua. Você pode continuar exatamente como está, sempre que aparecer uma liquidação, procurar alguém, esperar, torcer para o cálculo estar certo, ou continuar aceitando um resultado sem conseguir conferir sozinho. Não existe nada de errado nisso, é apenas uma escolha. A outra escolha é diferente, é decidir que daqui para frente você quer entender aquilo que assina, quer entregar um cálculo que consegue defender, quer construir uma reputação baseada em segurança técnica, quer deixar de depender completamente de terceiros e quer aproveitar uma oportunidade que hoje ainda tem pouca concorrência qualificada. Seja qual for a sua opção, essa é a que mais faz sentido para você. Então, eu vou ter muito prazer em acompanhar essa evolução dentro do Cálculo na Prática. O link já está disponível no chat. Você pode sair daqui sabendo um pouco mais sobre o programa, ou pode sair decidido a desenvolver uma habilidade que provavelmente vai acompanhar toda a sua carreira, porque versões mudam, sistemas mudam, atualizações acontecem, mas profissionais que sabem transformar uma sentença em um cálculo possível de defender tecnicamente, esses sempre serão necessários. E é exatamente esse profissional que eu quero ajudar a formar. Se esse também é o próximo passo da sua carreira, será um prazer caminhar com você e por isso eu te espero no Cálculo na Prática. Percebi que deixava dinheiro na mesa por pequenos erros que eu nem enxergava. Coisas como base de cálculo ou aplicação de juros que eu fazia sem tanta segurança. Com a validação que aprendi no método, isso mudou. Hoje eu confio no que estou apresentando e sei que não estou perdendo nada por descuido. Isso me deu segurança técnica e mais resultados financeiros. Bom, eu já fazia cálculo há bastante tempo, mas sempre demorava mais do que eu gostaria. Revisava várias vezes porque ficava inseguro com cada detalhe. Depois que eu comecei a aplicar o método, meu processo ficou muito mais organizado. Eu sei exatamente por onde começar e como validar no final.
Hoje eu consigo fazer mais cálculos na mesma semana e até pego uns casos mais complexos sem aquele receio. Isso naturalmente aumentou minha renda porque eu produzo mais e com muito mais segurança. Olá, eu me chamo Adriane, sou advogada trabalhista e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência com o método. Antes de eu conhecer esse método, eu mal conseguia inserir os dados no programa PJE. Após conhecer esse método, e graças a esse método, eu aprendi a fazer cálculos judiciais e hoje tenho seguranças nos meus próprios cálculos. Olá, meu nome é Antônio Eliseu, eu sou advogado e milito na área trabalhista há 20 anos. Antes de conhecer o método da Aline, a gente não conseguia fazer ajuste nos cálculos. Embora eu tenha confiança na pessoa que elabora os meus cálculos, a gente sempre confere. Agora, depois que a gente aprendeu a fazer o cálculo por meio do método da Aline, eu consigo consertar o cálculo eventualmente equivocado. Olá, meu nome é Luiz, sou funcionário da Justiça do Trabalho e eu queria compartilhar com vocês que o método da doutora Aline Borges me ajudou a entender o PJ e-Cálculo de forma simples e eficiente. É uma maneira bem didática de aprender. Eu me chamo Aliniane e no momento eu sou estudante de gestão financeira. Apesar de não estar dentro da área da advocacia, eu conheci o PJ e-Calc e foi através do PJ e-Calc que eu conheci o método da Aline Borges. É um método super eficiente, super didático, de fácil aprendizado. Através da Aline, eu pude perceber que mesmo eu não sendo uma advogada, mesmo eu não sendo uma contadora formada, eu poderia sim entregar aos advogados uma liquidação, um cálculo trabalhista perfeito, com eficiência, com rapidez e com a segurança tanto da parte do advogado quanto a minha parte. Qualquer pessoa consegue aprender a fazer o PJ e-Calc. Olá, me chamo Ana Carolina, sou psicóloga de formação, trabalho na área de psicologia e há algum tempo, através de um amigo meu, eu conheci esse método que a doutora Aline ensina sobre o PJ e-Calc e através dele eu venho fazendo uma nova renda extra no meu mês, né? Então, através dele eu faço cálculos para alguns advogados, para alguns contadores, faço conferência de cálculos, é um método simples, né, de aprender, qualquer um pode fazer. Então, ele vem complementando a minha renda mensal, tiro uma renda extra de uns R$3.000. Então, para você que está pensando em ter uma renda extra, acho que esse método é super interessante, né? Super simples de aprender, vale a pena o investimento e há um grande retorno, né? E você pode trabalhar de qualquer lugar.